material, artigos relacionados a mundo digital, a inovações em determinadas indústrias, e a gente tem um evento que a gente chama de Smart Talk, que na verdade é bem informal. A gente às vezes convida clientes, algumas pessoas de fora para falar, às vezes são conversas internas. Para dar exemplo para vocês, a gente advoga para o Facebook há muito tempo. A cada 2 anos nós temos eleições, em que a gente também atua no direito eleitoral, e um dos temas importantes de eleição, importantes em todos os aspectos, fake news. Então, a gente bolou um evento sobre fake news, trouxemos jornalista, algumas pessoas do próprio escritório falaram, e levantando questões que pudessem assim, antecipar problemas que a gente teria na última eleição. Foi um evento bacana e que funcionou super bem. A gente tem algumas empresas na área automobilística, montadoras de carros. Então, fizemos um evento sobre o automóvel autônomo, sem motorista. Questões legais que poderiam surgir a partir dessa temática. Também foi um evento ultra concorrido e com muito interesse aí, das pessoas. Fizemos um evento sobre como tecnologia pode mudar a questão de urbanismo das cidades, eles chamam de smart cities. Isso tem a ver com a área de infraestrutura. Então, fomentando esse tipo de evento e treinando também os nossos advogados nesses temas. Botar dentro do escritório essa cultura de inovação, porque a gente precisa pensar diferente, tentar fazer as coisas de forma mais econômica. Preço é sempre um componente importante na venda dos serviços. Em algumas situações, a gente tem preços fixos em relação a determinados serviços, virou commodity algum tipo de serviço. Um exemplo é, nessas operações de compra e venda de empresas, você sempre faz uma auditoria legal para verificar que tipo de liabilities o comprador está levando. E fazer uma auditoria legal, antes a gente trabalhava por hora, sem restrição e tudo mais. É um trabalho de muita responsabilidade, porque definição de preço, todas as cláusulas de indenização são baseadas nesse tipo de trabalho. Isso é um trabalho que não se paga mais por hora, se paga um valor fixo, dependendo do tamanho e do volume de informações. Então, você tem que pensar em como fazer isso de uma forma muito mais barata. Já puxando para o terceiro ponto, que é tecnologia, a gente pensar em novas ferramentas tecnológicas, testar inteligência artificial, automação de petição, robôs para acompanhamento de processo, para busca de informações, atualização de sistema. Então, isso o tempo inteiro a gente está olhando. A questão de ter parceiros nessa área é a quarta estaca aí desse trabalho. Pensar não só nas legal techs, que são essas empresas de tecnologia voltadas a prestar serviços, a criar sistemas para os escritórios, mas também está perto de startups. A gente ficou muito tempo com espaços em WeWork, em Coworks aqui em São Paulo, exatamente para estar perto desse ecossistema e conhecer algumas agruras e algumas coisas interessantes da área. A própria questão dos espaços, a gente mudou muito a arquitetura do escritório, é tudo open space. E não é tudo open space há pouco tempo. A gente está no nosso prédio, por exemplo, da Borges Lagoa, que é a nossa principal sede em São Paulo, desde 2011, desde 2006, na verdade, com open space de todo mundo. Nem sócio tem sala fechada. Então, é importante para a nossa cultura ter esse tipo de visão. A gente fez uma reforma grande no prédio e pensando também nessa estrutura. O escritório sempre foi bastante informal. Isso, lá atrás, quando eu entrei em 1992, uma das coisas curiosas, e que era muito diferente do escritório em São Paulo, é que os
os sócios principais, o Silas, que é o Tosini, e o José Luiz, jamais permitiram que as pessoas o chamassem de senhor, doutor. Então, era o Silas e o Zé, era mais informal ainda o Zé Luiz. Então, acho que a gente também traz um pouco desse DNA em relação a isso, e isso permeia também esses trabalhos e esse pensamento do ponto de vista de inovação. Perfeito. Fernando, a gente observa que em outros setores da economia fala-se muito numa mudança de paradigmas, e isso, considerando que o escritório jurídico, né, o apoio jurídico, ele tem que ser um parceiro dos negócios. Qual você já consegue vislumbrar que é a demanda dos clientes, né? Dos grandes players com que o escritório trabalha? O que eles passam a exigir, não exigir, mas o que eles passam a esperar? Qual é a expectativa deles em relação aos escritórios nessa fase de realinhamento de custos, maximização ainda maior, com perdão do pleonasmo, da eficiência? O que as grandes empresas, o que os grandes players do mercado eles esperam do nosso segmento, do segmento jurídico, né? Dessa prestação de serviço? Acho que eu tenho até que separar um pouco por tipo de cliente essa coisa. E pode ser diferente em outros escritórios. Eu te digo que eu não tenho experiência em estruturas menores, eu tenho experiência com o escritório, já se vão aí 28 anos completados no dia 1º de junho no escritório, então eu realmente não conheço outras estruturas. Mas eu diria que a gente tem alguns clientes que são, você pode chamar de cliente-chave, daqueles clientes que estão há muito tempo com a gente e a gente faz praticamente tudo. Esse cara tem uma sensibilidade com relação a preço, mas ele tem uma confiança muito grande em diversas áreas do escritório. Então, o que ele espera? Ele espera que a gente o apoie num momento como esse e que, eventualmente, a gente reduza honorários ou até estenda pagamentos de faturas por um tempo maior, para que ele consiga passar por essa fase. Mas ele se preocupa em também ver o escritório bem. Então, essas negociações são sempre muito fáceis. Comum em relação a qualquer cliente, preço é fator sensível. Então, todo mundo negocia preço, todo mundo negocia escopo, existe sempre uma preocupação com uma contratação efetiva, mas esses escritórios você não pode pisar na bola do ponto de vista de qualidade, mas são muito mais tranquilos de você atender. E tem aqueles clientes de projeto, e eu diria que hoje a maior parte dos clientes acaba sendo clientes de projeto. E quando eu falo de projeto, não é porque eles não estão na área de contencioso. Eles têm uma demanda, que pode ser uma arbitragem, que pode ser um contencioso, que pode ser uma ação tributária, que pode ser uma ação trabalhista, ou que pode ser um M&A. Tá? E ele vai para o escritório, porque sabe que a gente tem esse tipo de especialidade, mas ele vai nos comparar com 10, 12 escritórios. Ele não, em muitos casos, o porte não é importante. Ele quer a especialização. Alguns clientes se importam com o porte, para ver se existe uma sustentação do ponto de vista do escritório, tem seguro, o escritório pode tratar de um processo ou de um projeto que envolva um número muito grande de pessoas. Então, isso acaba acontecendo. E o que a gente tenta, e eu acho que é importante para qualquer escritório nessa época, é ouvir muito o cliente. A gente faz pesquisa de satisfação a cada 2 anos, a gente tem
como acho que quase todos os escritórios, mesmo os pequenos, e fazem isso talvez com mais naturalidade que o grande, a gente tem uma coisa assim, os clientes são todos do escritório, os clientes não são dos advogados, não são dos sócios. Por outro lado, você quer que o sócio trate o cliente como dele, que ele abrace, que ele saiba das necessidades, saiba dos problemas, esteja muito próximo e entenda as questões do cliente para, inclusive, prever que tipo de demanda ele pode ter. Então, estar muito próximo do cliente acaba sendo muito importante. A gente agora tem feito. Num primeiro momento, a gente pensava muito nesses webinars e a gente falar sobre os temas e está aparecendo. Hoje, a gente está olhando muito mais para o que o cliente está pensando. A gente tem feito alguns eventos com clientes para que eles falem das suas necessidades e para que a gente possa se adequar e possa oferecer alguma coisa que ele efetivamente precise e ache imprescindível. Perfeito. Fernando, há uma outra pergunta também relacionada à estratégia de resolução de conflitos. Por que, ou melhor dizendo, quando utilizar, não utilizar a jurisdição? Nós sabemos que para grandes empresas há vários estímulos econômicos para não utilizar, mas a arbitragem também, por exemplo, ela tem um custo elevado, ela está concentrada, os advogados, não é? Nas regiões sudeste e sul do país. E se você pudesse falar sobre essa opção, do ponto de vista do negócio, do cliente, o que ele tem preferido, quando ele prefere usar a arbitragem, e também do ponto de vista do escritório, na seguinte perspectiva, se é vantajoso economicamente auxiliar esses clientes como advogados nos tribunais arbitrais, essa perspectiva da utilização dos métodos não adversariais ou não adjudicados pelo Estado, por que alguns clientes têm essa predileção e pelo escritório, se há predileção, quais são, do ponto de vista da manutenção do escritório, da resolutividade do conflito, o que você tem observado ao longo dos anos? O que eu vi no início, eu diria uns 10 anos atrás, muita gente deslumbrada com a arbitragem, achando que a arbitragem resolvia tudo, inclusive a demora de resolução de disputas no judiciário. Não é assim, ela não funciona para todos os casos, efetivamente ela pode ser cara e não fazer sentido. Ela pode ser quase impeditiva em determinadas situações para uma das partes, ter que pagar custas administrativas, honorários de 3 árbitros e do seu próprio advogado numa demanda em que você tenha um risco, pode efetivamente tornar inviável esse sistema. Eu acho que depende muito do tipo de contrato, da situação. Alguns contratos são talhados para arbitragem. Se você tem essas disputas relacionadas a contratos de engenharia, esses EPCs, contratos relacionados à infraestrutura, eles têm uma complexidade tamanha que faz sentido você poder escolher os juízes, poder escolher os árbitros que vão decidir uma disputa. E, normalmente, esses contratos complexos também não só envolvem partes com capacidade financeira para poder bancar esse procedimento, como também são partes que conseguem avaliar a situação e podem, eventualmente, mudar de rumo no meio de uma arbitragem e adotar uma mediação, alguma coisa assim. Acho que ainda faz falta a mediação no Brasil. A gente tenta incentivar bastante a mediação. A gente dizia, está faltando uma lei para pegar, e a lei já existe, né, desde, acho que 2015, 2016, e ainda acho que a gente está engatinhando em mediação. O número de mediadores aumentou,
tem muita gente capacitada, e aí eu digo, tem gente capacitada não só em São Paulo, em muitos lugares. Vejo também gente capacitada para arbitragem em muitos estados, e gosto muito desses treinamentos que são feitos do pessoal já na faculdade, os MUTs. Acho que isso é uma baita escola para arbitragem. Não acho que é ciência oculta a arbitragem, porque, na verdade, entendo que quem lidou com contencioso sabe fazer arbitragem. Talvez tenha alguma sutileza do ponto de vista ser menos agressivo em determinadas peças, ser menos agressivo em determinadas audiências. A agressividade às vezes funciona, às vezes não funciona mesmo no judiciário, né? E assim, acho que a gente começa a ver uma certa descentralização nesse aspecto aí de o conhecimento, os bons advogados estão muito concentrados em São Paulo, Rio. A gente tem um aumento, a gente tem uma unidade em Porto Alegre, que hoje é a nossa maior unidade fora de São Paulo, é maior que Rio, maior que Brasília, e eles têm feito arbitragens lá, e tem muita gente muito boa. Lembrando aqui do Tim, que veio falar com vocês, sempre foi um excelente advogado nessa área e um excelente árbitro também nas disputas. Acho que é isso. O judiciário é uma forma de resolução que muitos clientes ainda adotam. A gente vê empresas grandes, não vou citar o nome, mas clientes que a gente atende no judiciário e que tiveram experiências anteriores em arbitragem e que hoje em dia fizeram uma revisão da sua linha de atuação, da sua linha de contratação, e tem adotado cada vez menos arbitragens em função de experiências ruins. Então, existe isso também. Se você tem uma experiência ruim, se um cliente tem uma experiência ruim com um modo de resolução de conflito, ele acaba tendendo a evitar essas questões. Entendi. Uma questão que, nesse contexto de arbitragem, que chega é de que forma que o escritório trata o conflito, ou seja, quando a grande empresa, ou porque atende contrato full service, ou porque é dedicada a apenas um projeto, é o cliente que fala para o escritório que tem uma preferência pela arbitragem, pelo judiciário, ou, na maioria das vezes, o escritório que propõe a melhor forma de resolução desses conflitos? As duas coisas acontecem. Você tem clientes que já estão acostumados a certos tipos de negócio. Você tem fundos que hoje eles são os jogadores importantes, aí players importantes nesse mercado de aquisição das empresas, e eles já vêm com a sua experiência anterior, então eles mesmos já indicam cláusula arbitral para os contratos. Você tem, às vezes, alguma situação de um componente estrangeiro, um cliente estrangeiro ou uma empresa estrangeira que está adquirindo um cliente teu nacional. E, normalmente, o estrangeiro vem com medo danado do nosso judiciário. Incerteza, demora, talvez menos a preocupação com corrupção e mais a preocupação com influência política. Então, a gente vê muito cliente estrangeiro pressionando por cláusula arbitral e, muitas vezes, dependendo da falta de conhecimento dele com o país, ainda querendo uma instituição estrangeira, às vezes querendo arbitragem fora do país, mudança de legislação para regular o contrato. É sempre... O que eu acho interessante é que essa cláusula de resolução de disputa, que antes era menos pensada nessas discussões, ela passou a ser mais disputada e mais pensada nas negociações. Perfeito. A dúvida que surge muito é quando... Nosso primeiro módulo aqui na pós-graduação,
Universidade Federal, exatamente meios adequados de resolução de conflitos. E a maior dúvida é exatamente essa. Como propor, não é, ao cliente, até mesmo empresas de médio porte, que o caminho não adversarial, não judicializado, ele é mais eficiente. Isso é uma dúvida que os alunos têm, porque que mudar esse paradigma de atuação também exige uma renovação de uma mente, não é? Como atuar. Mas uma pergunta também relacionada, que acabou de chegar, é sobre de que maneira o escritório ele trata a prevenção dos conflitos dentro dessas empresas. Nós falamos muito sobre a resolução de conflitos já instaurados, seja entre particulares ou entre a empresa e o Estado, uma fiscalização. De que forma o escritório Tozini Freire ele tem prestado assessoramento para evitar que esses conflitos tenham que ser judicializados ou levados a um tribunal arbitral, por exemplo? Eu acho que a pergunta é mais relacionada a essa conformidade interna, ao compliance. Eu ia fazer uma brincadeira, nem é uma brincadeira. Eu gosto tanto de processo que eu, de vez em quando, brinco com alguns árbitros e com alguns colegas que, na verdade, eu fico frustrado, inclusive, com sentença. Para mim, o processo deveria continuar a vida inteira. Eu gosto tanto dessa briga, dessa disputa, que deveria funcionar o tempo inteiro. Acho que existe uma preocupação de todo cliente com contencioso. Ele sabe que, pelo menos aqueles mais experimentados, sabem que quase não existe aquela disputa que você tem certeza que vai ganhar ou que você tem todas as boas chances de ganhar. Você tem muitos casos em que a coisa está realmente no meio do caminho. Você tem diversos componentes do litígio que podem acabar sendo decididos para um lado e para o outro. Então, o que a gente vê, primeiro, gente com experiência ruim, empresas com experiências ruins. Eu tive um cliente que ele fez uma grande ampliação da sua fábrica de papel e acabou contratando uma empresa internacional para não só fazer grande parte dos projetos, mas também fazer a parte, além de engenharia, fazer toda a parte de execução. E também fazia o gerenciamento. Foi uma experiência péssima, com um atraso na obra, a obra muito mais cara, uma arbitragem que durou 5 anos, sem sentença, e a gente acabou fazendo um acordo. Um ano depois, ele nos contratou porque ele estava começando uma outra expansão de uma outra fábrica dele de papel. E aí a gente pensou o contrato e pensou na possível disputa, porque é engraçado, parece de vez em quando novela mexicana, alguns projetos. Eles acabam acontecendo igualzinho. Primeiro, a parte de construção civil atrasa, a parte de construção civil atrasou, você começa a ter atraso em materiais, você pode ter problema pluviométrico, chuva, aí você começa a ter atraso também na montagem. Então, as novelas são muito parecidas. Mas esse cliente montou um grupo e nos contratou para acompanhar o projeto. Então, a gente tinha 2 objetivos. O primeiro é ir registrando tudo, porque numa hipótese de um contencioso, a gente teria muito material para disputa, mas o objetivo principal, e a gente teria até um prêmio se a gente conseguisse a conclusão do projeto sem um aumento de custo e sem uma disputa, na linha de ir acompanhando e negociando os problemas que surgiam. Eu vejo, óbvio, não dá para usar isso em tudo quanto é lugar. Você não faz isso num contrato de distribuição, é muito mais difícil. É muito mais fácil você fazer num projeto que tem começo, meio e fim. Mas o que a gente vê é os clientes preocupados em não judicializar, arbitralizar as disputas. Vou voltar só a falar rapidamente da mediação, porque a gente tem falado sobre isso,
Nessa situação da pandemia, em que a gente tem cliente de todo lado, a gente tem cliente fornecedor no caso de energia, por exemplo, nós temos empresas que são distribuidoras, mas também temos clientes que têm contratos com essas distribuidoras. Todas as partes foram afetadas. Você pode invocar determinadas figuras do Código Civil em relação à revisão do contrato dos dois lados. Então, judicializar ou ir para uma arbitragem numa discussão dessa, além de ser uma incerteza, é um problema, porque você tem um contrato que vai continuar. Então, uma disputa sempre gera um desgaste em termos de relacionamento. Então, o que a gente vem incentivando bastante nesses dias e para esse tipo de disputa é a tentativa de mediação ou tentativa de conciliação dessas disputas. E essas mediações, Fernando, elas são feitas pelo escritório também ou vocês tendem a contratar outras câmaras? Não, a gente não atua. Eu ainda não tenho uma experiência como mediador, fiz diversos cursos e não sei nem se eu até tenho uma formação boa para isso, mas confesso que ainda não experimentei essa minha veia de mediador. O que a gente acredita em muitos casos a gente faz uma mediação institucional, ou seja, a gente contrata uma instituição, a gente entende que existem mediadores especializados e às vezes eles são especializados em tipos de disputas, um serve para uma coisa, outro serve para outra, e são pessoas com muito treinamento e que podem usar ferramentas que acabam facilitando o acordo. Eu vejo pouca gente, por exemplo, no Brasil, usando mais mediação facilitativa, indo numa linha quase psicológica, quase uma terapia de grupo que se faz. Vejo pouca gente utilizando avaliação do conflito como forma de tentar fazer as partes chegarem mais próximas. Acho que de vez em quando uma avaliação do caso pelo mediador funciona, mas a gente sempre contrata alguém com muita experiência como mediador para ter esse papel. Às vezes é difícil você explicar para o cliente que assim não é, ele tinha uma negociação, ele já avaliou as suas chances de êxito numa possível disputa por arbitragem ou no judiciário. E aí ele diz, tá bom, mas por que você está indicando a mediação? E aí a gente diz, porque você tem um contrato que vai durar mais 10 anos, porque esse é o seu principal fornecedor de XYZ, ou esse é o cara que te paga, um caso que nós tivemos, uma disputa entre uma empresa que ela recebia royalties em função de direitos intelectuais que eram usados no produto desse cliente. E tinham mais 10, 12 anos de contrato. Para o cliente era super importante porque esse direito intelectual era um componente de marketing super importante e do lado do meu cliente era o maior royalty que ele recebia em relação a esses direitos. Então, você precisa explicar para ele isso, olha, você vai continuar com esse cara, ter um processo judicial, ter uma arbitragem vai desgastar relacionamento e vai dificultar a tua vida nesses 10 próximos anos. Aí o cliente também tem que entender que ele tinha um leverage ou uma condição para negociar que não muda porque nós adotamos uma mediação. Ele continua com essa condição de negociar. Às vezes ele acha que também a mediação cria uma mágica, tem uma coisa de bruxaria no meio. Não tem. É negociação e você vai tentando fazer com que as partes se aproximem para que aconteça o acordo. Em muitos casos, a gente tem conseguido êxito. Tem que ter muita paciência. Esse caso, se eu disser quais são os direitos intelectuais, vai ser fácil de matar quem é o cliente, mas foram 4 meses de mediação e mais 3 meses para a gente fechar um acordo
para resolver todo o imbróglio. Entendi. Essas mesmas estratégias, Fernando, ou essa mesma visão, ela também se aplica quando o cliente está litigando contra o Estado. Nós sabemos que o Tozini Freire ele participa de vários projetos de infraestrutura, né? Assessorando ou mesmo prevenindo e resolvendo alguns conflitos que surgem, hidrelétricas e coisas de grande magnitude. Essas estratégias que você utilizou e que você nos relatou agora, sempre entre particulares, né, os exemplos utilizados. Qual é a diferença quando você está litigando com o Estado, especificamente no que se refere a essa utilização de meios não adversariais? Eu tenho uma visão otimista. A gente ainda não começou a ter um número grande de disputas envolvendo esses contratos de infraestrutura. Acho que a gente vai ver isso. A gente tem teorizado muito, tem muito congresso do SEBA só sobre esse tema, 3 dias falando em Brasília sobre essa questão. O número de casos ainda é pequeno. Tá? Ainda existe uma limitação grande de, às vezes, possibilidade, às vezes, interesse do Estado em negociar. Então, é sempre mais fácil tentar adotar essa postura que eu mencionei do contrato de construção, tentar ir aparando as arestas ao longo do projeto e fazer com que a coisa não aumente de tamanho para que você tenha que chegar numa arbitragem muito grande no final do projeto ou, eventualmente, tenha que adotar uma arbitragem no meio do projeto com risco de execução do escopo total do projeto. Então, eu gosto desse tipo de negociação e ir tirando da frente qualquer tipo de problema que aparece, é assim que ele apareceu. As partes registram, as partes sentam e discutem e não vão discutir isso mais para frente. Tem que fazer um acordo específico em relação a esse tema para não deixar a coisa aumentar. Mas acho que pode funcionar, sim, mas tem muita gente pessimista em relação à atuação do Estado nas arbitragens, e que vai invocar 300 mil problemas, que não vai fazer acordo em momento nenhum e que esses casos, eventualmente, depois da arbitragem, ainda serão judicializados. Eu ainda tenho uma visão mais otimista de que as coisas podem ser resolvidas. Que bom. Torçamos, né, para que haja É. Porque senão começam a invocar todas as prerrogativas da Fazenda Pública e aí isso pode dificultar, não é? Ser só uma, como diz, né, uma rolagem de dívida, mas... Quando as partes deixam para resolver só a questão pecuniária, a questão financeira, tudo bem, essa discussão pode demorar tempo tal, e vai ser resolvida. O problema são projetos que são parados por conta dessas disputas, e a gente já viu esse filme em alguns casos. Né? Verdade. Fernando, você tem uma experiência, não é? Mais de 28 anos, num grande escritório que atua em importantes causas para o desenvolvimento social e econômico do país. Então, você, além de ter uma visão jurídica dos negócios, dos clientes, também tem uma visão para como melhor resolver os conflitos. E a pergunta que eu faço agora é sobre como que os investidores enxergam o atual cenário econômico e a nossa estrutura legística, né? O nosso aparato jurídico, em que ele atrapalha, e quanto ele pesa na definição do cliente de prosseguir ou mesmo iniciar um novo negócio. Vamos lá, eu acho que a grande preocupação do cliente estrangeiro é com Estado de Direito, instituições funcionando bem. Eu não vejo que ainda a gente, apesar dos problemas, não vou aqui me posicionar politicamente de um lado ou de outro, mas
efetivamente, nós temos problemas na área econômica, temos grandes problemas na área política, temos confusões municipais, estaduais e federais na resolução dos problemas da pandemia. Isso não ajuda muito do ponto de vista de imagem do país. Então, existem efetivas preocupações. Vocês devem ter visto, acompanhado, a Holanda já teria votado contra um acordo Mercosul-União Europeia. Dizem que esse acordo, eventualmente, poderia trazer investimentos para o país. Por outro lado, eu também vejo que assim, investidor estrangeiro está atrás de oportunidade. O país tem muita oportunidade. Se o risco não aumentar demais, por exemplo, de algum tipo de ruptura desse sistema democrático, instituições funcionando, judiciário funcionando bem, legislativo funcionando bem, a gente tem liberdade de moeda, a gente pode trazer dinheiro para o país e levar dinheiro embora quando quer. Se essas coisas são mantidas, você tem os investidores vão olhar e existem problemas em todos os lugares. Então, e na prática a gente tem visto isso. Começaram a surgir aí alguns clientes novos olhando para oportunidades, porque o preço das empresas do Brasil acabou ficando barato, seja pelo câmbio, seja pelos problemas da própria pandemia. Então, existem oportunidades e vai ter gente olhando para isso. No final das contas, é um mix. Acho que é importante a gente fazer as coisas direito, fazer lição de casa. Reforma trabalhista foi importante, reforma previdenciária importantíssima. Se a gente conseguisse emplacar rápido, e aí você conhece muito mais do que eu, Rafael, porque é a tua área, a reforma tributária é premente. Acho que um sistema mais simples, não é nem nada muito sofisticado, é só um sistema mais simples que implique num custo menor para as empresas do ponto de vista de administração desse sistema maluco. Então, essas são algumas que deveriam acontecer rapidamente e podem trazer o país para um patamar diferente aí do ponto de vista de investimentos. Acho que você está no mudo. Isso. Eu entendi. Na verdade, no final do dia, né, o que importa é se aquele investimento vai trazer um retorno para a empresa. As questões políticas, é claro, quanto menos tumultuadas, melhor para os negócios, eles fluem. Mas não chega, pelo que eu entendi da sua fala, você não vê isso como um impeditivo, né? Não, ainda não vejo. Acho que você tem movimentos acontecendo e que são importantes. E tem um aspecto que depois, se eu tiver um tempo falar, hoje as pessoas se preocupam muito com propósito, com objetivo das empresas, objetivo dos empreendimentos. Então, essas coisas estão muito no nosso radar também. E estão no radar de muitas empresas. Dependendo do tipo de coisa que o governo está defendendo, isso pode efetivamente ter um impacto, às vezes, maior do que uma outra questão. Preocupações ambientais, por exemplo, podem tirar do Brasil alguns investimentos importantes. E isso pode afetá-los aí muito diretamente pela questão da Amazônia. Preocupações com relação à diversidade. A gente vê hoje que estão no radar de todas as empresas importantes. Então, algumas coisas relacionadas aí à diversidade, a questão racial, a questão de gênero, a questão até de refugiados acaba tendo algum tipo de impacto nisso, e são bandeiras também caras ao escritório. A gente mudou um pouco a nossa missão, além de tentar prestar ou querer prestar
melhor serviço jurídico para os clientes, a gente também gostaria de melhorar o país através dessas questões relacionadas à diversidade, a questão também de responsabilidade social. Então, esses são temas muito caros ao escritório e muitas vezes a gente até trabalha em parceria com outros escritórios nessas temáticas. Entendi. Aliás, foi muito interessante você falar sobre as políticas de diversidade. Eu li que o Tozini Freire recebeu um prêmio recentemente, exatamente por conta da política de diversidade que atua no escritório, que aplica ao escritório, e também a questão da responsabilidade social. Como que por exemplo, essas duas variáveis, elas impactam na contratação de um determinado escritório? Reformulando, esses elementos que o escritório tem a oferecer, eles impactam na escolha do cliente por eixo ou aquele escritório? Impactam, eu vou dar exemplos. A gente, primeiro, só falar muito rapidamente do nosso programa que se chama TF Inclusão, Tozini Freire Inclusão. A gente juntou 3 coisas. A questão da diversidade, que é ter um ambiente diverso, ter mais mulheres no escritório, ter mais negros no escritório, ter uma população LGBT absolutamente tranquila de poder se assumir dentro do escritório, dar apoio a refugiados, e a gente tem contratação de refugiados. Aí a gente junta isso com um trabalho pro bono, que há alguns anos a OAB começou a entender que era importante os escritórios fazerem esse tipo de trabalho pro bono. E a gente se organizou para poder atuar em temáticas que a gente acha também importantes. Então, a gente usa pro bono em questões de diversidade, a gente usa pro bono para atender algumas entidades que são parceiras em determinadas situações com a gente, ONGs e por aí afora. E a gente tem um lado de responsabilidade social, que talvez seja o primeiro braço, isso surgiu no escritório há mais de 20 anos, com parceiros da educação, a gente patrocina uma escola, a gente tem o NIBS, que a gente dá um apoio, seja por voluntariado, seja com recursos do escritório. Isso acaba sendo muito importante, às vezes até para contratar as pessoas. Hoje as pessoas olham, eu não quero entrar numa empresa que não se preocupa com o social, que não se preocupa com o seu redor. Então, acaba sendo fundamental. E para dar exemplos, a gente tinha um cliente estrangeiro que nos procurou e disse, olha, a gente está querendo contratar um segundo escritório. O primeiro escritório vai ser aquele, esse é um projeto super importante na área de defesa e tal, mas a gente queria conhecer vocês. A gente montou um grupo com 5 sócios, 5 sócias, começamos a falar sobre essas políticas de diversidade dentro do escritório e depois partimos para falar da nossa experiência técnica. A gente já sabia que inclusive, a diretora jurídica do grupo, a diretora jurídica era uma mulher, e ela mencionou, olha, eu no outro escritório fui recebido por 10 sócios homens. Então, eu percebo que vocês estão olhando para essas coisas. Aqui não é figuração que a sócia está fazendo. A gente tinha uma sócia de corporate que estava ali única e era um trabalho super importante para aquele cliente. Você tinha uma sócia da área trabalhista que também era super importante. E você tem muita qualidade nessas pessoas. O mundo jurídico, se a gente olhar eu acho que também na Universidade do Amazonas é muito mais feminino do que masculino. Aqui em São Paulo, eu chutaria que nós estamos falando de 60-40. A gente já tem um número de associadas maior do que o número de associados. O número de sócias chegou já a 40%, daqui a pouco elas superam o número de sócios. No comitê executivo, a gente tem mais mulheres. O comitê executivo é o órgão que regula, que manda no escritório, né?
São 7 sócios, são 4 mulheres. Então, para dar um exemplo desse tipo de questão que é fundamental. E a gente vê cada vez mais clientes se preocupando com essas questões. Muito bom, né? Eu acho que quem está nos ouvindo, nos vendo agora, pode ter essa noção de que essas variáveis, né, essas opções políticas, elas também têm reflexos não só para a melhoria da entrega, da resposta do serviço prestado, mas também pode ser um elemento, se não decisivo, muito importante na escolha de uma empresa por um determinado escritório. Fernando, há também uma pergunta. No início, eu relatei que há uma sede do escritório, é um escritório de representação em Nova York, e o Tozini Freire também tem alguns foreign desks, né, dedicados ao Japão, Alemanha e outros países. Como é que se dá essa relação? Na verdade, por que essa dedicação a alguns países específicos? Como que ela ocorre? Quais são as dúvidas mais comuns desses clientes que vêm ao Brasil? Porque sabe que na nossa região, no nosso estado, nós temos um polo industrial, nós temos empresas japonesas, coreanas, norte-americanas, chinesas, tailandesas. Então, há uma diversidade muito grande aqui também. E quando advogava, uma das maiores preocupações dos escritórios locais era exatamente organizar um compliance na área trabalhista, por conta de diferenças culturais, de como algumas dessas empresas se relacionavam com os seus trabalhadores, os problemas que isso poderiam gerar. Mas eu queria que você, por favor, falasse para a gente um pouco sobre esse contexto internacional do escritório, quanto que ele é importante, como que ele é estruturado. Ele é bastante importante e a gente acabou. Primeiro, é o óbvio, língua e cultura. Ter gente que possa se comunicar na língua do cliente e ter gente que entenda a cultura, entenda um pouco o sistema, possa fazer comparações do ponto de vista de sistema legal. Você citou a questão trabalhista. O número de ações trabalhistas de um cliente meu era muito maior do que o número de todas as ações trabalhistas no Japão. Você sabe disso. E então, ter uma pessoa que conhece e possa fazer essa transposição é importante. Então, quando a gente criou esses desks, é um pouco nessa linha. O primeiro deles foi o Japão, são investidores importantes no Brasil. A gente tem ido ao Japão há muito tempo. O Freire, talvez, sua primeira viagem de trabalho para o Japão aconteceu na década de 70, e a gente sempre teve muito sucesso com relação a isso. Hoje, a principal pessoa no nosso desk do Japão é um japonês que nasceu lá, veio para o Brasil, se formou em Direito aqui, voltou para lá, trabalhou num cliente nosso, por indicação nossa, então tem uma experiência local, fala bem o japonês e pode fazer esse tipo de transposição. A gente tem uma sócia que é um fenômeno, a Shin Jae-Kim, que nasceu na Coreia, veio para cá com 9 anos, e tem toda essa coisa da língua e da cultura como fundamentais para tratar alguns clientes coreanos e para entender algumas idiosincrasias desses clientes, algumas coisas que, às vezes, eles têm uma dificuldade de entender sistema, têm dificuldade de entender como as coisas funcionam, e é sempre bom ter alguém que consegue interpretar essas dificuldades e facilitar o caminho desses clientes. E é o mesmo com a Alemanha e é o mesmo com todos os desks. É por isso que a gente criou essa situação de ter, em determinados, especialmente os advogados de societário, de o que a gente chama frescamente de corporate, esses caras pensando também do ponto de vista de cultura, língua, os negócios, e facilitando esses caminhos. E eles acabam facilitando esses caminhos não só nas suas próprias áreas, trazendo negócios para o escritório, mas às vezes fazendo alguma ponte com um contencioso para eu atender clientes japoneses
e por aí afora. Sempre foi muito importante. Nova York, a gente já está lá há 20 anos, a gente tem um sócio que poderia advogar em Nova York, ele tem um LLM, fez o bar, mas a gente só advoga em direito brasileiro. É um escritório de representação. Confesso que, na verdade, quando a gente começou em Nova York, a gente tinha uma grande parte de clientes em Nova York que eram japoneses, porque a estrutura dos departamentos jurídicos japoneses, eles separam o mundo por partes, né? Então, Américas normalmente tinha sede em Nova York, então uma empresa japonesa acabava as suas questões jurídicas nas Américas acabava sendo decidida pelo escritório de Nova York. Então, no começo foi um pouco impulsionado pelo Japan Desk. E aí a gente faz muito relacionamento. Nova York é um polo importante de negócios e o sócio também atua em outras cidades dos Estados Unidos, prospectando, trazendo negócios. É um sócio da área também de direito societário corporate. Compreendido, perfeito. Fernando, há uma pergunta que chegou aqui no chat. O professor Milton, ele é professor voluntário da nossa faculdade de Direito Processual, e a pergunta que ele faz é em relação se na prática é viável a arbitragem em conflitos societários. A pergunta é essa. É viável, ela acontece com muita frequência, com a mudança da lei de arbitragem e a consolidação aí das cláusulas arbitrais contidas nos estatutos, isso ficou muito mais tranquilo. A gente vê um número considerável de disputas societárias acontecendo via arbitragem. Então, é um mecanismo que pode funcionar, sim. Perfeito. E outra pergunta que nos chega também aqui pelo WhatsApp é, diante da experiência desses 28 anos, de todas as áreas de atuação do escritório, das áreas setoriais também, não é? Toda uma oferta de soluções para cada tipo de negócio. Agronegócio, tecnologias. A pergunta é, chegou, qual é o perfil que o escritório deseja ver entre os seus advogados e sócios, e qual é o planejamento que você sugeriria a quem está já ou iniciando a carreira agora, ou já tem 5 anos e pretende profissionalizar, deixar de fazer a advocacia menos empresarial e quer passar a fazê-la de forma mais eficiente, de forma mais resolutiva e mais lucrativa, é claro. Como em todas as profissões, o mundo moderno nos impõe desafios, né? A gente quer o cara super especializado, mas que também seja um pouco generalista. A gente quer o cara que tenha todos os skills de comunicação, não só em português, mas pelo menos também em inglês. Acho que é estudar muito, eventualmente começar por um nicho, e aí você ir ampliando os seus conhecimentos. Acho que um pouco da formação no escritório acaba sendo nessa linha. As pessoas são treinadas nas suas respectivas áreas e acabam se especializando em determinadas matérias. E aí, para crescer, você precisa conhecer mais coisas. Quando a gente criou esse aspecto aí setorial, então um sócio na área societária, ele precisa conhecer lei das SAs, ele precisa conhecer Código Civil e tudo mais, mas aí ele começa a atender operações na área de energia, ele precisa conhecer a parte regulatória, então ele vai ter que se aprofundar em todos os regulamentos relacionados à área de energia. Um sócio de life sciences ou de
ciências da vida, ele vai ter que aprender Anvisa, ele vai ter que aprender toda a parte regulatória, eventualmente focado em medicamentos, eventualmente focado em atuação de hospitais e por aí afora. No final das contas, talvez começar pelo específico e ir ampliando o teu conhecimento para crescer. E um outro lado é que, na medida em que você, nas instituições grandes, você cresce e também numa empresa você cresce, você acaba absorvendo também tarefas administrativas. Então, você também vai acabar tendo que conhecer alguma coisa do ponto de vista de administração. Se você vai administrar o teu escritório próprio, tamanho que ele tenha, você vai ter que ter conhecimento também nessa área. Então, é um desafio e tanto. É um desafio e tanto. As pessoas costumam dizer que médicos estudam muito, engenheiros estudam muito. Qualquer profissional tem que estudar muito, está se atualizando sempre, está tentando botar alguma pedrinha a mais aí no seu tabuleiro em termos de conhecimento, em termos de oferecimento de algum tipo de serviço, de habilidade para oferecer ao teu cliente. Perfeito. Fernando, eu gostaria muito de estender a conversa, gostaria muito de recebê-los aqui em Manaus, na nossa faculdade. Infelizmente, a pandemia, por um lado, não permite ainda esse encontro presencial, mas nos possibilitou essa noite muito proveitosa, um diálogo bem franco, não é? De perspectivas mesmo, em que você pôde compartilhar conosco as experiências, as visões de mundo de negócios, tanto dos seus clientes quanto do escritório. Eu quero realmente agradecer a sua disponibilidade e já deixar aqui o convite, tão logo a situação de crise sanitária no país seja superada, você venha à nossa universidade, participe com os nossos alunos do mestrado, da pós-graduação, da graduação. Acho que foi um encontro muito proveitoso, eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de conhecê-lo, ainda que virtualmente. Muito obrigado mesmo, Fernando. Foi um baita prazer. Eu ia brincar contigo que eu já tive a Covid, então eu estou imune e eu já poderia até fazer essa visita. Mas é brincadeira. Eu tive efetivamente a Covid o mês passado e consegui me tratar sem ter que me internar. Então, já passei por algumas agruras aí, mas não posso dizer que não foi das mais graves. Mas agradecer muito, foi uma conversa ótima, adorei as perguntas, adorei ver todos vocês, é uma forma da gente estar próximo das pessoas. 3 meses sem poder ver clientes, sem poder ver as pessoas que convivem com a gente, vai causando uma certa ansiedade na gente, e esse tipo de encontro, esse tipo de evento acaba diminuindo um pouquinho essas saudades que a gente tem de ter contato com gente. Certo. Então, mais uma vez, muito obrigado, Fernando. Esperamos tê-lo em breve aqui. Muito obrigado a todos também por terem participado desse encontro. Uma boa noite e saúde a todos. Fernando, um forte abraço. Um abração. Até mais.